Queridos, eu quero convidar vocês para a gente ouvir uma palavra e nesse momento eu quero ouvir uma pupila minha, né? Saiu das minhas entranhas, né? Eu quero convidar a Ruth para ministrar. Glória a Deus. Eu dei oportunidade para tanta gente, irmãos, né? E ela é um talento, a Ruth é um talento, uma menina comprometida, ô meu amor, uma menina comprometida com o reino de Deus, como muita gente nessa igreja. E aí eu disse para ela: meu amor, você aceite o desafio de você ministrar? E ela disse: Não. Ai pai, não. E eu falei: então você vai. Quando ela disse não, você vai. Sabe por quê? Porque quando a pessoa se sente incapacitada, Deus prepara. Não é isso, queridos, né? Nós nos preparamos estudando, mas quando nós nos sentimos incapacitados, Deus também nos ajuda a nos preparar. Eu tenho certeza absoluta. Ajudamos, né? Ajudei ela também aqui, e eu tenho certeza que ela trará do coração de Deus uma palavra para o nosso coração, para o seu coração e para o meu coração, no nome de Jesus, amém? Receba a palavra de Deus nesta oportunidade. Senhor, no nome de Jesus, que a tua graça e o teu favor seja sobre a vida dela. Senhor, eu quero pedir a tua graça e o teu favor sobre a vida da Ruth, que o Espírito Santo conduza a vida dela nesse momento, Senhor, em que ela está transmitindo a tua santa e gloriosa palavra, com o compromisso que ela tem de louvar e agradecer o teu nome. Agora ela é boca de Deus, Senhor eterno, para dezenas e centenas de pessoas que vão ouvir a tua voz, Senhor eterno. Fala conosco, nós acreditamos muito. Usa, Senhor, a tua filha, usa como profeta para esta geração, como profeta para essa nação. Eu creio, eu acredito assim, no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus. A paz, igreja. Bom, nervosa? Estou um pouco. Eu escrevo muito, então acabei trazendo um monte de papel. Quero agradecer ao Lelis, que Deus possa te usar através das suas mãos nesse violão. Ele está me falando o horário. Qualquer coisa você faz assim, ó, tá? Pra mim, faz assim, ó. Bom, para quem não sabe, na verdade eu acho que todo mundo sabe, eu sou a filha do Bispo Paulo, mas muita gente não conhece sobre, além da filha do Bispo Paulo, né? Muita gente me conhece só como a filha do Bispo Paulo e a pessoa que canta aqui em cima. Meu nome é Ruth, eu tenho 22 anos, eu sou noiva do Luiz, a gente está para casar em nome de Jesus, ora por mim, irmãos. E eu estudo serviço social, foi uma profissão que eu me apaixonei, caí do nada, assim, foi coisa de Deus, mas eu sinto que foi Deus que ministrou mesmo ao meu coração para mim decidir fazer esse curso. Então, eu estudo serviço social e tem muitas coisas que eu aprendo que eu levo muito para a minha vida pessoal e para a minha vida cristã. Então, ultimamente eu tenho pensado muito em como a gente pode ser que nem Jesus. Um revolucionário, na verdade um cristão revolucionário. Mas quando a gente fala que a gente precisa ser igual a Jesus, parece que as pessoas têm um limite. Qual é o seu limite para ser igual a Cristo? Porque parece que a gente tem um limite. A gente tem um limite de barreira, eu não sei como explicar para vocês. Mas Jesus fez tantas coisas, tantas obras, mas que a gente se limita. E Ele disse que a gente pode fazer muito mais do que Ele. Só que eu quero falar aqui para vocês de algo simples, que Jesus não precisou curar, Jesus não precisou ser Deus, Ele só foi humano. E eu acredito que é isso que a gente precisa ser em alguns tempos das nossas vidas, em algumas atitudes, ser humano, se humanizar no outro, sabe? A nossa vida, ela depende da nossa humanização no outro, a gente precisa sim se humanizar no outro, em todos os sentidos possíveis. Então eu trouxe 3 situações em que Jesus, ele não curou, ele não foi Deus, ele não ressuscitou, não apareceu estrelas, ele foi humano e que você também pode isso. Eu vou pedir para o Kevin colocar Mateus 26, do 20 ao 25, por favor. Isso, vamos lá. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E, enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Gente,
vamos lá, vamos dar uma analisada aqui em Jesus. Se você soubesse que um amigo seu, que andou com você por anos, iria te trair, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Porque Jesus, ele sabia que alguém iria trair ele aqui. Mas a gente não vê Jesus revoltado, a gente não vê falando, olha, quem vai me trair vai arder no fogo do inferno. A gente não vê Jesus falando isso. Continuar. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Tem mais um? Acho que não, né? Não. Vamos lá. Agora eu vou pedir para o Kevin colocar do 31 ao 35. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Agora do Mateus 26, do 69 ao 75, por favor, Kevin. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez. Eu não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Bom, para falar sobre a revolução, ser revolucionário, eu pesquisei a tradução. Revolução é uma mudança no poder político ou na organização estrutural de uma sociedade que ocorre em um período relativamente de curto tempo. O termo é igualmente apropriado para descrever mudanças rápidas e profundas nos campos científico, tecnológico, econômico, comportamental e humano. Quando Deus ministrou essa passagem no meu coração, ele falou assim, e aí? Se você soubesse que a sua amiga ia trair você, você ia fazer o quê? Porque isso serviu para mim, eu certamente, se eu soubesse que um amigo meu, que uma amiga minha, que um parente meu, enfim, que alguém fosse me trair a minha confiança, eu, correria. Eu não ficaria com essa pessoa. Eu não a ajudaria. Provavelmente, há uma possibilidade de eu até amaldiçoar essa pessoa. Vai arder no fogo dos infernos. Não quero perto de mim, não. Quando a gente fala de traição, a gente sempre pensa já no casamento, no namoro, no noivado, enfim. Mas a traição é a falta de fidelidade em qualquer lugar. Trair a confiança de alguém é desrespeitar a sua palavra com a pessoa. A falta de fidelidade pode ser com qualquer um, quebrar vínculos, promessas. A gente pode citar como exemplo, se você se compromete com o seu discipulador, não, a gente vai caminhar junto, a gente vai andar junto. Não,
quinta-feira eu estou aí. Não, pode deixar, que sexta-feira eu estou aí. Quando você quebra a sua palavra, é uma traição. Você rompeu uma palavra, uma promessa que você fez com essa pessoa. E você chegaria ao ponto de insistir em pessoas que você saberia que poderiam trair você? Você apenas fugiria, abandonaria, diria a ela para ir para o inferno? As consequências das atitudes das pessoas conosco não se diz em relação a nós, mas sim a elas. E a gente precisa entender isso. E isso deixou isso claro. Na verdade, Jesus deixou isso claro para a gente. Porque Pedro negou Jesus, Judas traiu a Jesus, mas Jesus não se lamentou. Jesus não falou, meu Deus, eu fui traído 2 vezes, sou muito trouxa. Não, Jesus não fez isso, Jesus não se lamentou pelos cantos. Ele sabia que ele iria ser traído, mas ele não abandonou seus discípulos. E aí, quando a gente fala que as consequências do que as pessoas fazem conosco se diz em relação a elas, é porque no final de tudo, aconteceu 2 coisas. Pedro negou Jesus, Judas traiu a Jesus. Sabe o que aconteceu com Judas? Ele se suicidou. Eu acredito que o remorso de Judas foi tão profundo, a gente está em Mateus 3-5, é quando Judas se suicida. Eu não vou ler aqui para não estender, mas o remorso de Judas foi tão grande que ele se suicidou. Já parou para pensar que às vezes alguém faz algo de errado conosco, mas se a gente não cuida, o remorso da pessoa pode ferir ela e você também? Judas se suicidou. Mas Pedro ele sentiu remorso também, porque ele também errou. Mas ele foi diferente. Ele teve uma atitude diferente. Para falar da negação de Pedro, mesmo ele negando Jesus como seu mestre, depois que Cristo foi crucificado, Pedro se tornou um dos maiores influenciadores daquela época. Pedro não deixou que o remorso tomasse conta do seu coração. Pedro não deixou com que o erro dele com Jesus tomasse conta do coração dele. Jesus estava bem. Jesus estava muito bem. Mas o remorso foi em quem errou, não em Jesus. Jesus não se lamentou. Então, quando alguém comete algo conosco, é ela e Deus. O remorso é dela. E o remorso dela pode trazer consequências para a vida dela, mas pode trazer para a sua também. É por isso que você precisa lidar com esse tipo de situações e fazer como Jesus fez. Jesus não os traiu, Jesus não os abandonou, Jesus esteve presente. Eu não estou dizendo para você que se uma pessoa faz muito mal para você, se uma pessoa é tóxica para você ficar do lado dela e apoiar. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas você precisa entender que as consequências do que as pessoas fazem com você se dizem a respeito a elas. As consequências são delas. E da mesma maneira que se você faz uma coisa com uma pessoa, se você trai uma pessoa, se você tem uma má fé com uma pessoa, é em relação a você. Você que vai sofrer as consequências. O remorso não pode tomar conta do nosso coração. Essa é uma das situações que eu peguei para ver que Jesus ele não agiu como Deus, ele agiu como um ser humano. Agora eu vou pedir para o Kevin colocar Mateus 21, do 12 até o 14. Particularmente, eu falo muito disso para o meu pai, eu amo esse texto. Porque para mim, eu falo sempre que para mim é um momento que Jesus embarracou.
Jesus se revoltou contra a burguesia. E eu amo isso. Acho isso incrível. E eu peguei esse texto. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Vamos lá. Mais uma situação que Jesus passou, que ele não foi Deus. Ele não usou seus poderes, logo que a gente vê que ele curou depois. Mas nessa atitude, quando ele expulsa os cambistas do templo, ele foi um ser humano. Ele se revoltou com a injustiça que estavam fazendo no templo. Eu fiz umas pesquisas e eu vi que no templo tinha troca de moedas. As pessoas costumavam dizimar, né, entregar ofertas a Deus com um tipo de moeda. Não é comprovado, tá? Eu não tenho comprovações. Não está totalmente escrito na Bíblia, mas eu dei uma pesquisada e eu verifiquei que algumas pessoas acreditam nisso. E eu achei muito interessante, porque Jesus também se revoltou com isso. As pessoas eram tão pobres, ao ponto de, infelizmente, ter que trocar a moeda dela, que seria para o dízimo, para comprar um alimento, ou para comprar o sacrifício. Só que o sacrifício, ele era vendido com um preço a mais. Era cobrado impostos e juros, taxas, que eram desnecessárias. As pessoas vendiam a mais. Então, acho que Jesus não se revoltou pelas vendas no templo. Não foi exatamente isso. Ele se revoltou com a injustiça que estava acontecendo naquele lugar. Ele se posicionou. E ele se posicionou de uma maneira humana. Ele não precisou falar, demônios, saiam daqui agora. Não, ele não fez isso. Ele se posicionou como um ser humano, como você pode se posicionar em qualquer lugar. Como você que está aqui pode se posicionar em qualquer lugar. Aí você me pergunta, nossa, mas, né, não vou me posicionar lá na igreja. Não, não é isso que eu estou falando. Não é só no templo, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente precisa se posicionar com as injustiças também. Um lugar de oração, cura e sacrifício se tornou um comércio. Se tornou a 25 de março. O templo se tornou a 25 de março. Onde as pessoas faziam trocas, vendiam animais de forma errada. A atitude da revolta de Cristo nos mostrou que ele foi tão humano quanto nós, ao ponto de se revoltar. Porque, querendo ou não, foi uma revolta. Ele ficou indignado com aquela situação. Com qual situação você tem sido indignado? Com a fatura do cartão de crédito que está chegando? Com a sua roupa de marca? Está indignado porque não consegue comprar seu perfume de R$400? É com isso que você tem se indignado? Olha com o que Jesus se indignou. Olha a atitude que ele teve. Quando vemos injustiças nos lugares que amamos e respeitamos e frequentamos, nos posicionamos como Jesus se posicionou? Você se posicionou? Quando você viu uma injustiça, quando você viu algo errado, algo que não estava certo, e você sabia, você tinha certeza que não estava certo, você se posicionou? Você falou? Você se revoltou? Jesus, ele se revoltou porque ele sabia que muita gente dependia daqueles animais, das coisas que vendiam ali no templo, que é normal. Porque as pessoas precisavam comprar animais para o sacrifício. Normal. Ele se revoltou com a injustiça que as outras pessoas estavam fazendo para os mais de vulnerabilidade baixa. Foi com isso que ele se revoltou. Tem um grande sociólogo que diz uma frase muito importante, que eu trouxe aqui para vocês hoje. Neutro é quem já se decidiu
pelo lado mais forte. Max Weber. Vou falar de novo. Neutro é quem já se decidiu pelo lado mais forte. Essa história de Jesus no templo mostra que a gente precisa sim se decidir e se posicionar, sempre. Mas você pode ver que na trajetória de Jesus, ele não se posicionou de uma maneira que estragasse a vida das pessoas, que ferissem o coração das pessoas, que humilhassem as pessoas. Não é isso que eu estou falando para você. Porque quando a gente fala de se posicionar dentro da igreja, é muito difícil. Porque as pessoas não sabem se posicionar em relação a muitos assuntos. Muitos assuntos. Desde assuntos complexos a assuntos mais fáceis. Mas a gente precisa se posicionar, porque a gente precisa sim ter um lado. E seria muito bom se estivéssemos todos do mesmo lado. Seria muito legal. É legal a gente se posicionar, é importante, porque Jesus se posicionou. E ele não precisou ser Deus, ele não precisou curar, ele não chegou através das nuvens, não foi isso. Ele se posicionou com uma coisa que estava acontecendo, com uma injustiça, e a gente precisa se posicionar em vários assuntos. Há muitos assuntos que as pessoas tampam os olhos. Não é a igreja que tampa os olhos. São as pessoas que estão dentro da igreja que tampam os olhos para muitos assuntos. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o maior índice de prostituição infantil é aqui em Parelheiros? Alguém sabia disso? Porque a gente não procura. Sabe por que a gente não procura? Porque a gente precisa olhar além. A gente não pode só olhar aqui. A gente tem que olhar lá. A gente não tem que olhar só o Recanto. A gente tem que olhar Parelheiros. A gente tem que olhar Varginha. Futuramente a gente vai olhar São Paulo. A gente precisa saber do que está acontecendo. As coisas acontecem, as injustiças acontecem e a gente acaba fechando a boca e tampando os olhos. Isso que eu citei agora foi de um estudo que eu fiz na faculdade e que eu também fiquei perplexa. Porque às vezes a gente está tão centrado nos nossos problemas que a gente não entende que tem coisa maior rolando. Tem muita coisa maior rolando. Você sabia que nessa pandemia aumentou 44% o número de feminicídio só aqui em São Paulo? Como as mulheres acabam, na maioria das vezes, por causa dessa pandemia, ficando dentro de casa com seu marido, com seu esposo, enfim. Houve mais abusos, mais feminicídio, mais violência doméstica. Não é que você precisa saber de tudo isso e ser um expert em tudo isso. Não é isso. É a questão que você precisa se posicionar e parar para pensar que às vezes falar do amor de Deus não está só pertinho de você. Falar do amor de Deus vai muito mais além. Porque se alguém te pergunta: nossa, você viu o cara batendo na mulher aqui no ponto de ônibus? Nossa, você não se posicionou? Você deixou ele bater nela no ponto de ônibus? Você não viu essa injustiça? Você acha que se Jesus estivesse no seu lugar, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Um exemplo assim, básico. Se Jesus estivesse no seu lugar e ele visse um homem espancando uma mulher, ele iria se calar? Eu sei, os tempos são difíceis. E nem sempre a gente pode, talvez, se meter e parar uma briga, porque a gente não conhece as pessoas podem tirar um revólver, enfim, eu não sei. Mas você sabia que tem um disque denúncia, 180? Esses posicionamentos são básicos
básicos. Estou dando um exemplo, né, da mulher, do feminicídio, mas tem a relação com o negro. A polícia mata muito negro aqui em São Paulo. Vocês vê todo dia na televisão. Eu falei para o meu pai, parece que é uma legião, demônio, que surge do nada e fala, vamos pegar os policial agora. O que eles vão aqui? A polícia mata os negros. E nunca pense que teve um motivo. Ai, não, mas matou porque assaltou, né? E se fosse seu filho que tivesse assaltado um banco e a polícia tivesse matado ele? Ele assaltou. Normal, a polícia tem que matar. Você pensaria assim? Então, a revolta de Jesus no templo nos traz uma humanidade. Ele se humanizou nas pessoas. Ele foi humilde, se humanizou e falou, não, aqui não. Aqui não vai ter injustiça não, pode ir embora todo mundo. Porque ele acreditava, sim, eu acho mesmo, total, certeza absoluta, que ele acreditava que ele precisava se posicionar para ser um grande revolucionário. E você também, você precisa se posicionar na sua casa, na sua vida pessoal, no seu trabalho, em todo lugar você tem que se posicionar. Mas não esqueça que essa posição não é uma posição de ferir as pessoas, de falar, Ruth, eu falo mesmo, não concordo com isso, tá errado, é do demônio, não acredito, vai arder no fogo do inferno. Não é isso que eu estou falando. Você precisa se posicionar com inteligência, sabedoria e amor. Porque foi isso que Jesus teve. Inteligência, sabedoria e amor. É assim que a gente fala que a gente precisa se posicionar. Não é ferindo as pessoas. Muitas pessoas hoje são tão feridas conosco, cristãos, que não querem saber da igreja. Isso é culpa sua também. É culpa nossa. É culpa minha. A igreja feriu a pessoa a um ponto dela não conseguir voltar. Dela não conseguir vir numa igreja. Eu tenho uma amiga da faculdade que a gente se dá muito bem, muito bem, muito bem. E ela sempre me falou, eu odeio gente cristã. Não gosto. E eu nunca falei pra ela que eu era cristã. Fiquei quieta. E um dia eu falei. E aí um dia a gente estava fazendo um trabalho, ela falou assim, sabe, eu odiava. Mas depois que eu te conheci, eu tô achando até legal. Porque a gente pode mudar os pensamentos das pessoas. A gente pode se posicionar. Eu posso falar para minha amiga, não é assim. Vem cá que eu vou te contar como é que é lá. Vem cá que eu vou te contar como é que é. Não, eu não concordo com isso também. Eu sei que o que ele fez foi errado, mas não é assim. Vou te contar. É assim. Sabe o que eu fiz? Eu usei a inteligência, a sabedoria e o amor para falar com a minha amiga. Porque se não fosse isso, ela estaria odiando os cristãos até hoje. Eu precisei usar estratégias para chegar até ela. Eu não a converti, ela não vem na igreja. Mas sabe, eu me posicionei, eu falei, não pode ficar assim, ela não pode ter essa amargura. Eu me posicionei e eu consegui fazer ela entender do amor de Deus. E isso já é importante. Então, eu vou falar essa frase novamente, que é uma frase bem legal para a gente levar na nossa vida. Filósofo e sociólogo Max Weber. Neutro é quem já se decidiu pelo mais forte. Então, sempre se posicione. Vamos lá. Terceira vez que Jesus foi humano e se humanizou. Lucas 19, por favor, Kevin, do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje.
Então ele desceu rapidamente e o recebeu com muita alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve uma salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto me confrontou muito. Acho que foi o que mais me confrontou. Porque eu lembrei muito da Thaís. Um dia eu estava conversando com a Thaís e ela falou assim: eu quero pregar para os ricos. Aí eu falei: Deus que me livre. Pregar para gente burguesa? Tô fora. Não vou pregar para ninguém rico não, porque eu não tenho paciência para gente rica. Isso foi o que eu falei para Thaís. Falei: Thaís, eu gosto de ir até os pobres. E aí, às vezes, a gente fica nisso, sabia? Eu vou entregar uma cesta básica. Eu vou entregar um alimento na casa. Mas o que mais você está fazendo? Eu acho que nesse curto período que eu estou fazendo uma faculdade e também eu trabalho no SUS, eu vejo que as pessoas de baixa renda e de alta vulnerabilidade têm um anseio muito maior do que as pessoas ricas. Porque às vezes a soberba é bem maior quando você tem dinheiro. E aí eu fiquei pensando nisso. Porque Zaqueu, ele era rico. Ele era rico, muito rico. Sabe por quê? Porque ele cobrava impostos das pessoas. E além de cobrar os impostos que ele tinha que cobrar, ele cobrava mais, porque ele podia fazer isso. Não era proibido. Ele tinha a autorização de fazer isso. Mas você entende que também foi uma injustiça? Porque além dele cobrar do governo, que ele era trabalhador do governo, além dele cobrar o dinheiro do governo, ele cobrava também um dinheiro a mais que ia para o bolso dele. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei: nossa, eu acho que eu não teria paciência de pregar para as pessoas ricas, para as pessoas que estão lá em cima. Acho que seria muito mais difícil. Mas Jesus se humanizou em Zaqueu. E ele viu que houve salvação. Fiquei pensando muito nisso. Você estaria disposto a quebrar barreiras, a evangelizar, a conversar, a ter mais paciência com as pessoas que estão numa classe maior do que você? A gente pensa assim, para e pensa, e talvez seja super prático. Mas já parou para pensar no seu trabalho, no seu chefe? Que está ali, só quer que você trabalhe, só. Muito rico, dono de empresa, dono de capitais. Talvez seja mais difícil. Sabe por quê? É muito mais difícil a gente conversar com uma pessoa que sabe que... Como eu posso explicar? É difícil conversar com uma pessoa que parece que ela entende que vir para a igreja não vai dar dinheiro para ela. As pessoas ricas, elas têm um anseio pelo dinheiro. A gente vê tanto famoso, tanto cantor que se suicidou, cheio de dinheiro, com mansões. Talvez ninguém tinha ido lá pregar para ele. Já parou para pensar que talvez ele não teve um acesso? Eu sei que os acessos são difíceis. Mas a gente tem que começar pelo pouco. A gente não vai conseguir pregar para Beyoncé, mas a gente pode ministrar para o meu gerente.
gente pode ministrar para o dono da empresa. E não é ministrar e falar, vem aqui, amado, que eu vou te mostrar um negócio que está aqui na Bíblia, que está falando que está errado, você vai ter que parar de fazer. Não é assim. Sabe como você vai ministrar sobre a vida dele? Com as suas atitudes. As suas atitudes vão dizer quem você é. Sabe por quê? Vocês lembram que Pedro estava escondidinho? E uma moça falou, você é um deles, com certeza. O seu jeito de falar o denuncia. O jeito como você fala, como você age, como você trata as pessoas, denuncia quem você é. Assim como denunciou Pedro. Ele negou 3 vezes, mas mesmo assim as pessoas, não, você não, eu tenho certeza que eu vi você com ele. E não, olha, o seu jeito de falar, suas atitudes são iguaizinhas a dele. É isso que a gente precisa. Com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de agir, com o nosso jeito de trabalhar. Trabalhar com amor. Trabalhar com paixão. Eu sei que é difícil trabalhar. É difícil levantar cedo. Mas eu amo o meu trabalho. Eu amo trabalhar no SUS. Foi um emprego que eu pedi muito para Deus e que Ele me deu e eu sou muito grata. Porque é muito difícil você lidar com as pessoas. Não é fácil você lidar com as pessoas. Mas o seu modo de agir, o seu modo de falar, denuncia quem você é para as pessoas e isso constrange de uma maneira muito grande. Quantas vezes eu não atendi um paciente e aí, nossa, moça, obrigada. Muito obrigada por você me tratar tão bem. Nossa, você é tão diferente. Quantas vezes eu não recebi isso? Porque o nosso modo de agir denuncia quem a gente é. Assim como denunciou Pedro. A diferença foi que ele negou. E você vai negar? Vai negar que você anda com Cristo? Para que a gente alcance o coração das pessoas, a gente precisa agir como Jesus. Inteligência, sabedoria e amor. É dessa maneira que a gente confronta as pessoas. É dessa maneira que a gente nos confronta, porque a gente também tem que se autoconfrontar. E ainda é mais difícil, porque é muito mais fácil a gente confrontar alguém do que confrontar a nós mesmos. Judas se confrontou ao ponto de se suicidar. Bom, para ser um cristão revolucionário, a gente precisa ser como Jesus, se humanizar nas pessoas. Se humanize nas pessoas. Se humanize uns nos outros. Tenha inteligência, sabedoria, o amor de Jesus e a estratégia de falar com as pessoas, a estratégia de agir. E nunca se esqueça de não olhar só aqui, olhar além. Não olhar só os acontecimentos daqui, mas olhar além. É isso. Amém. Obrigada. Oi? Ai, meu Deus do céu, que bênção. Humanizar como Jesus, é verdade. E a gente precisa mesmo, né, ser... Eu acho que quando ela falou de humanizar, ela não está descaracterizando a espiritualidade, gente. Gente, ser humano não descaracteriza a espiritualidade de ninguém. Muito pelo contrário, Jesus, na sua humanidade, caracterizou a sua espiritualidade a ponto de as pessoas entenderem que ele era filho de Deus. A forma que Jesus tratava as pessoas e denunciava realmente quem ele era. Bem, oxalá, né, que em meio a toda essa pandemia, em toda essa situação, nós possamos nos caracterizar com a nossa humanidade e não vai descaracterizar a nossa espiritualidade. Amém? Porque humanidade e espiritualidade andam juntos, gente. Humanidade
e espiritualidade andam juntos. Então Jesus demonstrava tanto a sua humanidade que todo mundo sabia quem ele era. Vamos lá ser mais humano, que na realidade é o que nós somos. Ser mais humano, ser mais gente. Se tiver de chorar, nós choramos. Se tiver de nos angustiar, fazemos isso. Mas a gente nem permanece no choro e nem permanece angustiado. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso está sempre conosco. Amém? Fique de pé, por favor, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Obrigado, Ruth. Deus continue abençoando a sua vida, minha filha, te usando poderosamente. Que você seja profeta dessa nação, profeta das nações, na autoridade, no nome de Jesus, né?